Salve, meus amigos, conforme dito na abertura desse que é o Rolê Imobiliário, que está de volta aí trazendo muito conteúdo para o mercado imobiliário. Estamos aqui hoje entrevistando o Dr. Luiz Alberto Musso Leal Neto, que vai nos falar um pouco sobre venda de imóvel em inventário. O Dr. Luiz Alberto Musso Leal Neto é um advogado com vasta experiência, 12 anos já atuando na área de advocacia empresarial e faz parte aqui da banca de advogados da Mota Leal Advogados Associados, que é uma das bancas de advocacia mais renomadas em Vitória, e quando se fala em direito imobiliário, talvez seja a que mais vem à mente das pessoas. Doutor Luiz Alberto, a gente que atua na ponta de venda, como corretor de imóveis, a gente se enfrenta um obstáculo muito grande, alguns compradores, né, diante de um imóvel que está em processo de inventário, ficam paralisados, temendo que aquilo é uma situação, um rolo sem fim. Ah, aqui na minha família teve um que demorou 20 anos, 30 anos, né? Então eu perguntaria, quais são, de fato, as preocupações que um comprador de imóveis deve ter na hora de comprar o imóvel em inventário e quais são as preocupações que um corretor de imóveis deve ter para fazer o famoso due diligence, aquele que tiver ao seu alcance, uma vez que ele não é um advogado, né? E a importância do trabalho de possuir uma assessoria para dar suporte e musculatura a todo esse processo. Bom, boa tarde, Renato, boa tarde a todos. Agradecer aí a oportunidade que Renato nos convite, né, que Renato nos fez para estar aqui tentando contribuir de alguma forma. E assim, realmente uma aquisição de imóvel num processo de inventário, seja ele extra ou judicial, é um procedimento que tem lá os seus complicadores, né? Tem alguns entraves, tem alguns complicadores, mas não é nada de um bicho de 7 cabeças intransponível juridicamente falando. Perfeito. Para todo problema tem que haver uma solução judicial. Às vezes essa solução não vai ter o tempo nem o prazo que as pessoas gostariam que tivesse, porque o Poder Judiciário, infelizmente, ele é lento, mas existem soluções para isso, e se as partes assim estiverem de comum acordo, aí então que as soluções elas se apresentam cada vez mais. Bom, um procedimento de inventário extrajudicial, ele é muito mais célere do que o procedimento judicial. Só que para o extrajudicial não é ele que nós estamos tratando aqui, porque o procedimento extrajudicial é um procedimento que ele tem como pressuposto o acordo geral entre herdeiros e se lavra uma escritura de inventário que se vai a registro e se resolve o problema e se procede à venda do imóvel, que pode ser, inclusive, no âmbito do inventário, através de uma cessão de direitos hereditários, propriamente dito. Perfeito. Então, se não houver um acordo entre as partes, o negócio já para ali. Extrajudicialmente, e vai ser impossível. Tem que ser no âmbito judicial. E quando nós vamos para o âmbito judicial, né, como já dito, inclusive, infelizmente, as coisas não têm a velocidade que nós gostaríamos. O Poder Judiciário está assoberbado de serviço e a velocidade do judiciário não é a velocidade do mundo fático. Então, por vezes, acontecem falecimentos supervenientes, abertura do primeiro inventário, etc. Mas o que é preciso, neste momento, é muita cautela, como você já disse, uma due diligence bem feita, tanto na parte imobiliária pelo corretor de imóveis, que vai conseguir trazer elementos fáticos que são fundamentais para que a assessoria jurídica deste corretor de imóveis, o advogado deste corretor de imóveis, possa fazer uma procura e uma busca no âmbito judicial e no âmbito fiscal dos herdeiros envolvidos, porque muitas das vezes, como o proprietário do imóvel tem uma situação patrimonial, se imagina e se busca apenas aquela situação patrimonial. Mas os herdeiros queriam ser amealhados com aquele patrimônio e que, portanto, vão ter uma certa responsabilidade no negócio que está sendo firmado com um terceiro, também tem que ter o seu patrimônio e a sua vida fiscal, tributária, contábil, pesquisada pelo comprador. Porque senão chega e não transfere para frente. Senão você está comprando um problema, porque vai ter passado, entre aspas, né, para ficar bem claro, passado pelo CPF daquele determinado indivíduo, e aí você tem uma situação que ele vai ter uma dívida e tudo bem, é no limite da responsabilidade dele, etc. Mas por vezes você tem débitos de certas naturezas, como débitos trabalhistas, débitos fiscais, que vão gerar um problema imenso para quem está comprando aquele patrimônio. Porque quem está comprando um patrimônio quer comprar uma solução e não um problema. E aí, lembrando que quem compra o imóvel que está em processo de execução, a pessoa está em processo de execução, caracteriza fraude ao credor, né? Você tem dois institutos, que é a fraude à execução e a fraude ao credor, os dois importam em uma espécie de nulidade, tem as suas diferenças técnicas, mas na prática, para quem está comprando, está se comprando um problema. E às vezes você poderá até inclusive utilizar o instituto de embargo de terceiro para poder ver livre aquela propriedade,
Mas você está comprando, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Comprando para incorporar, comprando para alocar para uma grande empresa, comprando para determinado fim, ou até mesmo para residir, você vai ter a sua propriedade turbada, né? Você vai ter uma notificação, você vai receber um oficial de justiça na sua casa. De saco e pode até perder o imóvel. E aí isso depende muito do estômago do comprador, né? Uma coisa é você fazer uma compra de risco, ciente que se trata de uma compra de risco, fazer provisões, né? Colocar no contrato gatilhos e proteções para que você possa, se tiver algum problema, não ver o seu investimento todo jogado no lixo. Mas outra coisa é você comprar um imóvel sem estar ciente de todos esses problemas que podem acontecer. Perfeito. Doutor Luiz, é muito comum, né, vendo que o inventário, infelizmente, nessa tragédia vivemos no mundo, né, nos anos 2020, 21 e 22 também, né, a questão da pandemia gerou aí um contingente enorme de famílias que tiveram seus entes falecidos, né, por essa tragédia mundial. E fato é que existem muitos imóveis, nunca tivemos tantos imóveis em caso de inventário à venda como temos hoje, né? Dentro do processo de uma venda de um inventário extrajudicial, é aquele que as pessoas podem adquirir, porque já está tudo pactuado, não existe nenhuma briga com relação ao que é meu, o que é seu, né? Existem então duas formas, seria ela através de uma escritura de cessão de direitos hereditários e de uma promessa de cessão de direitos hereditários. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um desses modelos? Não existe muito uma receita de bolo para isso, né? Mas diante das necessidades de cada cliente, pode-se entender que você fazer uma promessa de cessão do direito hereditário para que a transferência ocorra efetivamente na escritura de inventário é um caminho. Pode ser que fazer uma cessão de direitos hereditários enquanto escritura seja um caminho mais efetivo para aquele segundo caso. E também tem, aí eu até acrescento aí como uma sugestão, se o patrimônio imobiliário, por exemplo, for o único de determinada pessoa, você pode trabalhar com uma renúncia abdicativa do direito hereditário. E aí você faz isso, uma transferência só para uma desses herdeiros, para esse herdeiro transferir a propriedade. Então, assim, tem algumas formas de se fazer, mas os benefícios, né, e aí para responder mais objetivamente a sua pergunta, eles estão umbilicalmente ligados com aquilo que tem a situação fática de cada caso. Se for um caso de financiamento, por exemplo, é impossível. O financiamento, o diferimento do momento de pagamento do ITCMD. Então, existem algumas peculiaridades que podem levar a uma opção por um caminho ou por outro caminho. Mas tudo vai depender sempre da análise que o corretor de imóveis, intermediador, fundamental naquela operação, vai estar ciente da necessidade dos adquirentes e dos vendedores para poder trabalhar uma linha ou outra com o seu advogado. Isso é uma coisa que você me falou agora, que eu até levanto essa questão até para todos os profissionais que estão buscando um crescimento no mercado. A exemplo do que vem acontecendo na advocacia, vem acontecendo também no mercado imobiliário, estão passando por um processo sutil de transformação, onde está havendo uma super profissionalização dos atores desse mercado. Os advogados estão buscando especializações cada vez mais focados em nichos, né? Não existe mais um advogado generalista. Hoje o advogado está trabalhando cirurgicamente, tem aquele que é trabalhista, temos aquele que é empresarial, aquele que é tributário, né? E o corretor de imóveis também vem se desenvolvendo muito nisso. Eu acho que é importante relevar a presença de um escritório de advocacia em parceria com o seu corretor, com a sua imobiliária, porque somente isso pode dar toda a transparência, né? Porque uma vez que o corretor de imóveis ele é responsável civil criminalmente, mas ele tem um conhecimento raso sobre a matéria. Né? Cada um dentro das suas especialidades, né? O corretor de imóveis tem um serviço de autoengajamento para fazer, de convencimento, de conhecimento dos desejos, dos anseios e do imóvel em si. E aí, quando ele vai fazer uma venda, ele não pode, né, tão simplesmente parar naquilo, né? Hoje o corretor de imóveis ele atua, ele é o consultor do cliente, né, no amplo sentido da palavra. Então o cliente, o adquirente do imóvel ou o vendedor, ele se sente protegido na medida em que o corretor de imóveis aponta para ele todos os âmbitos da situação, tanto o âmbito imobiliário em si, vamos tentar chamar assim, como o âmbito contábil também, aquela venda vai importar no lucro imobiliário, não vai importar no lucro imobiliário, né? Tantas quantas operações, você já calculou claro, isso, ajudando com contadores, né, que são seus contadores, claro. E também do ponto de vista jurídico, de tentar achar uma estruturação tributária melhor, tentar achar um passivo que esteja escondido daquele imóvel, que muitas das vezes pode até ser de má fé, mas muitas das vezes é de boa fé. O vendedor não sabe que tem um problema e está vendendo um imóvel. Pode acontecer conosco agora. E você não pode estragar uma operação, jogar,
Porque não tem jeito, né? Você constrói o seu nome empresarial a partir disso, né? Então, uma operação mal sucedida por algo que nenhuma das duas partes sabiam, a imobiliária vai estar vinculada àquela operação e as partes vão ficar, poxa, a imobiliária não me alertou, a imobiliária não disse, então... E depois gastar tempo, né, para resolver problema, tira energia, tira o foco. Tira o foco daquilo que precisa ser, né? Daqui a pouco a pessoa, em vez de estar 80% do tempo produzindo, ela está 80% do tempo resolvendo problema do passado. Doutor Luiz, uma coisa que eu fico muito grato, aqui até deixo publicamente aqui aos nossos telespectadores, mas deve ficar um pouquinho aqui fora, não tem problema não, os irmãos fazem parte, é que eu sou muito grato porque o meu contrato com vocês, a qual eu já esteja há mais de 10 anos, eu tenho muito mais aqui uma consultoria do que para resolver pepino. Então, quando eu sento nessa mesa aqui, meus amigos, eu tenho que fechar negócio, e quantos não foram, quantos negócios aqui que o doutor Luiz e o doutor Carlos Augusto já me ajudaram aqui a concretizar no âmbito da parte técnica da operação, muitas vezes tratando de coisas de grande monta, como as permutas, incorporações e vendas de grande monta, até mesmo negócios pequenos, né, que são importantes, porque não importa o tamanho do negócio, o que importa é a qualidade do serviço. É isso que fica aí a minha gratidão a vocês aí. Isso é recíproco, a confiança e a distinção aí de todas as empresas aí que nos contratam, e especialmente com muito carinho com você, Renato. Isso aí, nós estamos juntos. Obrigado, doutor Luiz. Tá bom? Um artigo de grande relevância para vocês no mercado imobiliário. Sigam a gente. Eu vou deixar o telefone de contato do escritório do Mota Leal. Para você que é corretor de imóveis, que é empresário, tem imobiliária, quer dar musculatura à tua empresa, tem a chancela da Mota Leal, advogados associados, que nenhuma outra empresa é capaz de entregar tanto serviço, tanta qualidade, num ambiente tão cavalheiresco. Muito obrigado, doutor Luiz.